Bem-vindos às Conversas da Diáspora. Esta é a 42ª entrevista biográfica com personalidades que nasceram nos Açores e se afirmaram no mundo. Todas as semanas, desde janeiro, já por aqui passaram os mais variados exemplos representativos de açorianos de diferentes ilhas, com diferentes histórias de sucesso, em diferentes comunidades de acolhimento. Na semana passada, por exemplo, estivemos aqui à conversa com o arcebispo Dom José Avelino Betancourt, natural da Ilha de São Jorge, que é núncio apostólico na Europa Oriental, para a Arménia e a Geórgia, e que acaba de ser nomeado para representante diplomático do Vaticano na África Central, junto da República de Camarões e da Guiné Equatorial. Esta semana, voltamos a ter um convidado muitíssimo especial, também no âmbito da diplomacia, mas ainda mais longe, quase no outro lado do mundo, em Timor-Leste. Falamos da senhora embaixadora de Portugal em Dili, Manuela Bairros. Maria Manuela Freitas Bairros, de seu nome completo, nasceu em Vila do Porto, na Ilha de Santa Maria, em 1962, mas completou os seus estudos básicos e secundários na cidade da Horta, na Ilha do Faial. Depois fez um bacharelato em França, a licenciatura em Direito na Universidade Clássica de Lisboa, uma pós-graduação em Estudos Europeus na Universidade Católica Portuguesa e um mestrado em Administração Pública na prestigiada Universidade de Harvard, em Boston. Em 1987, ingressou no Ministério dos Negócios Estrangeiros, exercendo sucessivas funções de chefe da divisão, comissões de serviços e diplomacia. Em 1988, foi secretária de Estado da Imigração do Governo de Portugal. Depois foi colocada na Embaixada em Dublin, na Irlanda, em 1991, na Embaixada em Bucareste, na Roménia, em 1995, na Embaixada em Jakarta, na Indonésia, no ano 2000, e ainda no Consulado-Geral de Portugal em Hamilton, na Bermuda, em 2002. Trabalhou também na secção de interesses de Portugal em Jakarta e em Darwin, na Austrália, integrando a missão portuguesa de Timor-Leste. Foi ainda chefe da divisão do Instituto de Cooperação Portuguesa em 2001, diretora de Serviços Europeus da Direção-Geral das Relações Bilaterais em 2002, cônsul-geral de Portugal em Boston de 2004 a 2009, ministra conselheira na Embaixada em Paris de 2009 a 2011, chefe de gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas de 2011 a 2013 e cônsul-geral de Portugal em Nova Iorque de 2014 a 2018. Entretanto, exerceu igualmente funções de ministra plenipotenciária de primeira classe na Embaixada em Nicósia, Chipre, e de embaixadora não residente da República do Líbano. Finalmente, em 2018, foi nomeada embaixadora de Portugal no Chipre e, já em 2022, embaixadora de Portugal em Dili. E é para aí que vamos agora até Timor-Leste. Senhora embaixadora, muito obrigado pela honra que nos concede com a sua disponibilidade para esta entrevista. Muito obrigada. É também com uma honra poder participar nesta série de conversas da diáspora. Eu que, para além da vida errante, tenho no meu DNA muita experiência de imigração, porque toda a minha família, avós e todos os tios, com exceção de um tio padre que ficou em Portugal e os meus pais, toda a minha família emigrou para os Estados Unidos e Canadá. De forma que eu costumo dizer que os imigrantes não é só quem parte, mas também quem fica. E, portanto, eu tenho a experiência de ser imigrante a partir e de ser imigrante a ficar. Muito obrigada pela oportunidade. E antes de ser uma mulher do mundo, a senhora é uma açoriana que nos orgulha, mas sente-se mais como mariense ou como faialense? É uma boa pergunta. Eu costumo dizer que tenho dupla personalidade. Sinto-me tão mariense como faialense.
porque o meu background mariense é muito forte. Os meus pais são marienses também, a minha irmã é mariense, todos nós nascemos em Santa Maria e, portanto, a minha história de família são histórias de Santa Maria, histórias de uma época no nosso país que já não existe, felizmente já não existe, e, portanto, são histórias de algum sofrimento na forma como se vivia em Santa Maria naquele tempo. Eu respeito muito isso. Santa Maria é uma ilha que sobreviveu apesar das circunstâncias. Vim para o Faial com 2 anos e, portanto, no Faial cresci, no Faial estudei, no Faial tenho as minhas memórias mais doces da vida, em geral. O Faial, para mim, foi a minha vida mais doce dos anos, entre os 2 anos e os 18 anos. E com uma vida tão cosmopolita que agora tem, quais são essas recordações que ainda subsistem da sua infância açoriana em geral, faialense em particular? Porque é que foi a fase mais doce da sua vida? Eu diria que começou com o Colégio de Santo António. Eu fiz a escola primária num colégio de franciscanas e tenho muito apreço por todas as ordens religiosas. Mesmo aqui em Timor, as ordens religiosas fazem um trabalho insubstituível. Minha primeira memória terá sido essa, mas é também a história as minhas memórias do Liceu da Horta, do Clube Naval. Ter feito vela na infância foi das coisas mais importantes que eu fiz na vida, o desporto, o atletismo, o basquetebol. O Faial era uma ilha com muitos dietistas, aprendíamos a falar inglês com todos os estrangeiros que viviam no Faial e, portanto, o Faial era uma ilha muito especial e penso que continua a ser muito especial. Para mim também foi. Agora devo dizer que depois, sobretudo em Boston, reencontrei muita gente de Santa Maria, que eram os amigos dos meus pais, da geração dos meus pais que emigraram para Massachusetts. A minha própria família materna está toda em Massachusetts. Em Hudson, havia muita gente de Santa Maria em Hudson e, portanto, eu devo dizer que os nomes das histórias de infância que eu tinha dos meus pais, vinha reencontrá-los em Massachusetts quando estive no consulado em Boston. E, portanto, vim reencontrar muita da minha identidade também de Santa Maria em Boston, em Massachusetts. E para mim foi muito, muito reconfortante ter feito esse posto. Foi um posto essencial para mim, que foi o reencontro também com as minhas origens que estavam na imigração. Do outro lado do Atlântico, curiosamente, é verdade. Bom, a senhora embaixadora começou a ganhar o mundo muito cedo, desde um bacharelato em França até um mestrado em Harvard. Nascendo e crescendo no meio do Atlântico, a senhora sentia-se, naquela altura, mais próxima da Europa ou da América? Sem dúvida que eu fui para a França com 18 anos, num programa de intercâmbio de jovens, mas até aos 18 anos. Eram os Estados Unidos, nós tínhamos tudo vindo da América, as cartas da América, as sacas com roupas da América, os candeeiros a petróleo que se faziam na América. As minhas referências eram sem dúvida os Estados Unidos. Eu tenho família que começou a emigrar no século XIX e, portanto, imigrava-se, ia-se e vinha-se e o meu bisavô, não é? Regressou aos Açores com a crise de 29 nos Estados Unidos e, portanto, a minha história é uma história de imigração para os Estados Unidos de longa data e, portanto, tudo isso, os meus avós imigraram. Há pouco tempo também me pediram um contributo para eu falar sobre as minhas avós e eu cheguei à conclusão que eu só vi as minhas avós 6 vezes na vida, porque elas estavam imigradas e, portanto, nós convivíamos com as cartas, porque naquela altura não era muito habitual, não tínhamos televisão, não é? Recebíamos de vez em quando umas cassetes gravadas, mas era basicamente aquelas cartas que vinham da América, com aquele cheiro específico daquele desinfetante, não é? Que as cartas traziam, com alguns dólares dentro também, algumas prendas, mas eu vivi, as minhas referências foi muito, até aos 18 anos, foi muito Estados Unidos, sim. E a sua vocação para a diplomacia nasceu, porventura, ainda no ambiente cosmopolita da cidade da Horta ou resultou das circunstâncias da vida mais tarde? Eu devo dizer que com a minha passagem por França, quando tinha 18 anos, tive um ano em França e abriu-me muito a perspectiva porque estava num grupo com 100 estudantes de todo o mundo.
E, portanto, nessa altura abriu-se a perspectiva de ver o mundo para além dos Estados Unidos, de ver a Europa, digamos. E depois, quando estudei, o meu sonho era, porque estávamos a aderir à União Europeia, à CE, na altura era a CE, o meu sonho era ir trabalhar para a CE, tanto quanto fiz jurídico-económicas, porque queria trabalhar para a CE. Depois, acontece que quando acabei o curso, houve um concurso para a diplomacia, para o serviço, para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, e eu decidi concorrer, mas sem grande esperança, porque achava que não tinha antecedentes no Ministério, que seria difícil, e pronto, como passei essa etapa, acabei por com 25 anos, ingressar no Ministério dos Negócios Estrangeiros, e aí fiquei, aí foi feita a minha vida, e não estou arrependida de certo ponto de vista, são custos enormes do ponto de vista familiar, mas acho que foi uma carreira interessante. A senhora, permita-me a expressão, tem andado a viver com a casa às costas. É verdade que não é só quando somos mais jovens, até é muito interessante mudar de casa, mudar de contexto. Quanto mais a idade vai avançando, já nos sentimos cansados, e eu neste momento cultivo muito a ideia do regresso à ilha. Regresso aos Açores. De facto, o que não vai faltar muito, se Deus me der vida e saúde, não vai faltar muito, mas é muito importante a gente ter um paraíso à nossa espera para aqueles dias em que já não temos tanta força. É reconfortante, com certeza. Bom, ainda antes de ser embaixadora no Chipre e em Timor, a senhora, como vimos aqui, viveu e trabalhou, por exemplo, na Irlanda, na Roménia, na Indonésia, na Austrália, na Bermuda, mas também em Paris, em Boston, em Nova Iorque. Qual destas tão diferentes vivências geográficas terá sido mais marcante para si, do ponto de vista pessoal? Do ponto de vista pessoal, sem dúvida nenhuma, foi consulado em Boston. Não tenho dúvida nenhuma, e também agora Timor-Leste. Eu sigo a questão de Timor-Leste no Ministério dos Negócios Estrangeiros, fez-se um esforço diplomático enorme, sem precedentes talvez na história da diplomacia portuguesa, no sentido de garantir a autodeterminação de Timor-Leste. E eu acompanhei, do ponto de vista até pessoal, até porque conhecia timorenses e pessoas do Faial que tinham estado em Timor, e acompanhei essa situação desde muito cedo. E, portanto, eu diria que o consulado em Boston, por razões pessoais, estritamente, e também profissionais, eu devo dizer que qualquer tipo de imigração a mim me diz muito. Mesmo a de Nova Iorque não era uma migração açoriana, mas na altura estávamos a celebrar 225 anos do consulado em Nova Iorque, e eu integrei um projeto de recolha de 225 histórias de imigração. E essas 225 histórias de imigração eram de imigração corrente, não eram pessoas de sucesso, mas a gente chega à conclusão que qualquer história de imigração é uma história de sucesso, é uma história de luta, é uma história de ultrapassar dificuldades imensas. E, portanto, eu às vezes abordava as pessoas a pedir-lhe a história de imigração, a minha história não interessa. E depois, quando viam contar a história, eram normalmente histórias extraordinárias. Qualquer história de imigração é uma história extraordinária. E, portanto, os meus postos de consulado, digamos, são postos muito próximos das comunidades de imigração, foram sempre postos muito importantes para mim. Por razões pessoais, Boston, sem dúvida. Timor-Leste também. Do ponto de vista profissional, todos eles. Representar Portugal é de facto um privilégio imenso, e muitas vezes temos que ser mais do que nós ao leme, não é? Ao leme temos que ser mais do que nós. E servir com uma responsabilidade histórica imensa, porque Portugal tem uma responsabilidade no mundo, praticamente em todo o mundo, enorme, e os recursos nem sempre estão à altura dos desafios, e portanto temos que nos transformar às vezes para lidar com situações que achamos que Portugal merece. Portugal merece que façamos o melhor para que esse legado histórico seja valorizado. Portanto, eu diria que entre Timor e Boston tudo bem, Paris foi muito agradável também, mas culturalmente um país fantástico, incomparável, eu diria, mas estas duas para mim foram as mais marcantes. Bom, como já vimos, a senhora embaixadora já viveu em 4 dos 5 continentes, na Europa, na América, na Ásia, na Oceania, faltando-lhe apenas a África, presumo. Mas no meio de tudo isso, ao que parece, pelo que já nos disse, foi exatamente nos Estados Unidos
e presumo que também, porventura, na Bermuda, que se sentiu mais próxima dos Açores. Sim, sim, sem dúvida. As Bermudas, na altura, eu já nem me lembro, foi por altura ali das Torres Gêmeas, eu já nem me lembro quando é que estive nas Bermudas exatamente. 2001, talvez, das Torres Gêmeas. Exatamente, mas senti que era uma população com muita. O contexto em que trabalhavam não era favorável. Eu sentia que as pessoas não estavam ali com os seus plenos direitos. De facto, a imigração nos Estados Unidos e no Canadá é uma imigração muito mais enquadrada. As Bermudas, eu não sabia às vezes como é que nós podíamos apoiar com regulamentações locais muito desfavoráveis. E, portanto, claro que ganhavam muito bem, ganhavam e faziam ali, digamos, um pé de meia para regressar aos Açores, mas eram vidas muito difíceis, muito difíceis. Uhum. Nos Estados Unidos e no Canadá, eu acho que os números são muito maiores, não é? Há muito mais imigrantes e acabam por se proteger com os clubes portugueses, com atividades próprias, com as suas festas religiosas. Nos Estados Unidos e Canadá há outra proteção, há outra defesa. A senhora, A situação neste momento nas Bermudas esteja um bocadito melhor, não sei. a senhora passou pela Secretaria de Estado da Imigração e pela Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, trabalhou no Consulado de Portugal em Hamilton, como vimos agora, e foi Cônsul-Geral em Boston. Como é que vê, de uma forma geral, a situação atual das comunidades açorianas da América do Norte? Eu penso que as comunidades açorianas da América do Norte e as outras, não só as açorianas, passam um momento geracional, de mudança geracional. E aquilo que eu, com imensa pena, porque eu também convivi com a minha família, há ali um momento em que uma geração tem que se sacrificar pela seguinte. E isso terá sido o caso dos meus tios, dos meus avós, sacrificaram-se pela geração seguinte e, invariavelmente, as pessoas que imigram tendo em vista o futuro dos filhos. É por isso, a primeira razão pela qual se imigra é o futuro dos nossos filhos. E tendo isso em consideração, penso que estamos na fase dos filhos. Neste momento estamos na fase dos filhos. Creio que os filhos já têm outras armas para funcionar nos Estados Unidos, já têm a língua, já não têm o handicap da língua, muitos deles já se educaram em estabelecimentos de ensino mais modestos ou menos modestos, mas isso depende agora da condição de cada um. E penso que é nesta fase que nós temos que olhar para a nossa diáspora açoriana nos Estados Unidos. É olhar os filhos e as expectativas que eles têm, que já são as expectativas de se quererem orgulhar das suas origens. O fato de, neste momento, os Açores os Açores atuais, já serem muito mais conhecidos do que os Açores da altura em que os pais emigraram, faz com que já haja um orgulho muito grande destes jovens, destas novas gerações, pelos seus Açores, pelas suas origens. E penso que é nessa base agora que temos que olhar para eles, o que é que estes jovens esperam que nós façamos, as estruturas, os açorianos atuais, que nós façamos por trazer cada vez mais os Açores atuais aos Estados Unidos e também fazer intercâmbios para que eles possam vir cada vez mais, ver o que são as universidades açorianas, os açorianos verem o que são as universidades nos Estados Unidos, haver cada vez mais intercâmbios de jovens para que os Açores são um sítio de que nos temos que orgulhar em qualquer lado do mundo. Eu tenho tido, neste momento tenho uma pequena loja de artesanato no Faial e recebo muita gente, estrangeiros que lá vão. E os elogios que eles fazem a este pequeno paraíso que ainda subsiste no Atlântico é de facto extraordinário. E portanto eu tenho a certeza que os jovens luso-americanos que vêm aos Açores vão ter o mesmo sentimento, de uma região com uma natureza muito generosa, com pessoas muito generosas, com gastronomia fantástica e, portanto, é isso que temos que fazer, incentivar, na minha ótica, incentivar cada vez mais os jovens a fazerem intercâmbios com os Açores. Olha, é uma mensagem de esperança e também um desafio muito interessante. Novos tempos, certamente, nessa relação transatlântica
dos Açores com os Açores descendentes da América do Norte. No caso da senhora embaixadora, 30 anos depois de ingressar no Ministério dos Negócios Estrangeiros, tornou-se exatamente embaixadora de Portugal, primeiro no Chipre, agora em Timor. Sendo que esta nova fase, que ainda agora começou, é, de alguma forma, o corolário de uma vida dedicada aos interesses internacionais do nosso país? Eu, sinceramente, creio que sou uma pessoa de sorte, apesar de tudo, porque tenho feito postos que me motivam muito. Uns mais do que outros, devo admitir, mas a motivação é a base de nós podermos servir bem o nosso país. A diplomacia, eu espero que cada vez mais haja jovens açorianos a se sentirem motivados pela diplomacia, porque eu acho que a diplomacia também necessita de pessoas que venham das periferias. Eu estou aqui em Timor e a minha luta aqui em Timor é para que a nossa atividade não seja só na capital, mas que seja uma atividade disseminada pelos municípios. Há muita vida para além dos centros urbanos e nós nos Açores temos uma visão muitas vezes muito mais compreensível quando estamos em posto para aquilo que são as periferias e que nós também temos que valorizar. E quem diz periferias diz grupos minoritários, de mulheres, de pessoas com vários problemas. Temos que muitas vezes olhar para as distâncias, para o interior, para as dificuldades muitas vezes de autoconfiança, porque eu também tive que ultrapassar uma questão de autoconfiança quando cheguei a continente e vi as pessoas na Faculdade de Direito com muito mais destreza a argumentar e a falar do que eu, e portanto há um exemplo que nós podemos dar de transmitir confiança a estes grupos que não são grupos que estejam na centralidade. A sua atual colocação em Dili, como aliás já aqui referiu, terá tido para si um significado muito especial, não só porque já tinha trabalhado no território, mas sobretudo pela histórica relação de Portugal com Timor-Leste. Quais são, em suma e em síntese, os grandes desafios desta nova missão que já conta com quase 2 anos? Bom, eu devo dizer que Timor-Leste para mim também foi um privilégio ter visto Portugal empenhar-se na resolução do caso Timor-Leste. Devo dizer que foi uma das situações mais extraordinárias que eu vi acontecer no meu tempo no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Ver, no fundo, uma causa justa, com o apoio do direito internacional, a vencer outras forças e outros interesses que não eram propriamente os mais justos. Vir para Timor foi, no fundo, eu já tinha estado aqui 6 meses há 8 anos, no contexto da CPLP. Timor-Leste aderiu à CPLP e na altura estava a fazer a sua primeira presidência da CPLP, e portanto o que eu encontrei aqui foi um enorme legado de Portugal, um legado de 500 anos. E um legado de 500 anos em que nós, olha, curiosamente, houve um grande papel dos missionários e dos missionários açorianos. Eu aproveito aqui para deixar o repto de que ajudem a Embaixada de Portugal em Dili a valorizar o legado dos missionários açorianos. Muitos deles vieram para Timor-Leste e morreram em Timor-Leste. O primeiro bispo de Timor-Leste foi o Dom Jaime Goulart, que era nascido na Candelária do Pico, foi o primeiro bispo que era familiar do Dom José da Costa Nunes e que veio aqui para Timor na década de 40. E, portanto, se me conseguirem ajudar a valorizar esse legado açoriano, faria todo o sentido. E, portanto, o legado de Portugal, quanto a mim, é uma das principais tarefas da Embaixada. É um legado de 500 anos, é um legado de grande, em muitos casos, pronto, houve resistências e houve revoltas, também houve, sobretudo no contexto da imposição de impostos, o que é assim que normalmente começam as independências dos países, é quando os colonizadores impõem impostos, mas é também um legado de grande generosidade, porque a grande presença portuguesa em Timor-Leste foi feita por missionários, e isso é reconhecido, ainda atualmente é reconhecido. De
forma que aqui, para além do sistema educativo, do apoio que damos ao sistema educativo, ao sistema judicial, à língua portuguesa, eu penso que neste momento também estamos numa fase de mudança geracional e, de certa forma, de tentar proteger o legado de Portugal em Timor-Leste, que é um legado centenário. Um legado português que, como bem referiu, inclui também essa cumplicidade histórica com os missionários açorianos. A verdade é que a senhora assim voltou para um território insular, mas em boa verdade trocou o Atlântico pelo Índico. Sente-se muito longe de casa ou encontra porventura alguma semelhança entre Timor e os Açores? Eu devo dizer que às vezes eu moro à beira-mar aqui e o mar aqui é muito sereno. Não há as lavadias de agosto como nós temos no Faial, por exemplo. O mar aqui é muito diferente. Nós nos Açores temos muito uma cultura de mar, uma cultura de andar entre o canal do Faial e do Pico, etc. Aqui é uma cultura muito de montanha. Portanto, agora, sempre que eu vou de montanha e de tradições imemoriais, muito guerreiras, já há aqui tradições, mas que são temperadas justamente, são temperadas pela presença de portugueses durante 500 anos. E muitas vezes há um sincretismo entre estas culturas que é muito interessante e é única aqui na Ásia, mais até do que em Macau. E, portanto, às vezes, quando menos se espera, vem-me falar num missionário. Vem-me falar, então, quando sabem que eu sou açoriana, vem-me falar no Sr. Padre Carlos Rocha, que sou, por exemplo, que eu há pouco tempo é que conheci, vem-me falar no missionário. E, portanto, às vezes, quando eu penso que estou num meio completamente diferente, de repente vem, por exemplo, outro dia estive nos 75 anos do Colégio Infante Sagres. O Colégio Infante Sagres foi fundado pelo Dom Jaime Goulart e teve vários missionários açorianos, o Padre Brum, que eles aqui chamam Bruno, porque Bruno é um nome de origem flamenga e aqui não é muito perceptível, eles chamam Bruno, mas é o Padre Brum, José da Silveira Brum. E, portanto, é mais ou menos, as semelhanças que possam haver são mais até às vezes semelhanças de abordagem do cristianismo, que é muito comum entre os Açores e Timor-Leste, do que propriamente a natureza é muito diferente. Mesmo o mar dos Açores é um mar Atlântico, é um mar aqui no Índico, é um mar calmo, é um mar sereno. Haverá outros sítios em que não é, mas pelo menos aqui no norte, na costa norte de Timor é. Mas sim, eu sinto muito aqui a presença da missionação, sim. E quando sabem que eu sou açoriano, vem-me contar mais uma história do missionário açoriano, que há muitos. E como é viver em Timor-Leste, representando Portugal a mais de 14.000 quilómetros de Lisboa e com um fuso horário completamente desencontrado em relação a Portugal? Bom, eu penso que representar Portugal aqui é uma enorme responsabilidade, porque a expectativa dos timorenses em relação a Portugal também é muito grande. E pronto, às vezes as pessoas dizem é o futebol, porque aqui há muito apoio pelos jogadores portugueses, mas é mais do que isso. Há questões que são, muitas vezes, eu quando viajava há 8 anos nos transportes públicos aqui de Timor-Leste, muitas vezes tinha a bandeira portuguesa em cima do motorista. E, portanto, há aqui uma percepção de que há uma proteção de um irmão, de um país irmão no passado, que esteve aqui no passado e que esteve com eles nos momentos mais negros da história recente. E, portanto, há aqui o olhar para Portugal com a expectativa de que Portugal, nós temos confiança em Portugal, Portugal nunca nos vai trair. E isso é muito importante para mim, é muito reconfortante, porque é essa a mensagem que eu gosto de passar, um imenso respeito pelos timorenses, um imenso respeito pelo que são, pela luta que empreenderam durante anos muito difíceis e pela expectativa que têm em relação a Portugal, porque é uma expectativa de carinho, de proximidade, de confiança, e o meu papel aqui como representante de Portugal é saber honrar essas expectativas também. Que eu acho que Portugal merece. Houve muita gente que se sacrificou aqui e que deixou aqui uma boa história e nós temos, de facto, o dever também de honrar esse legado. E depois de Timor, o que é que o futuro lhe vai reservar?
Olha, eu sinceramente só tenho mais um posto a seguir a este, eu já estou no fim da minha carreira e gostava de continuar aqui na Ásia. Gostaria muito de fazer mais um posto na Ásia, onde, enfim, a presença e a passagem de Portugal foi uma passagem muito improvável, mas que deixou marcas que eu penso que nem às vezes em Portugal as pessoas conhecem. O fato de Malaca ainda festejarem, o traje tradicional de Malaca é um traje português. E nós não temos embaixada na Malásia. E, portanto, eu gostaria imenso de ver um olhar renovado e reforçado sobre a Ásia, porque a Ásia é onde, por exemplo, vive 60% da população mundial. E, portanto, se calhar num futuro próximo fazer mais um posto na Ásia e depois realmente voltar ao Faial. Até porque, como já vimos, no meio de tanto mundo, a senhora ainda sente saudades dos Açores. Sim, eu penso que isso tem a ver com muitos fatores. Claro que eu também tenho a minha família, o meu pai ainda está nos Açores, a minha mãe já faleceu, infelizmente, tenho a minha irmã, tenho a minha família mais próxima do meu lado, nos Açores, e sobretudo tenho a doçura da infância, que é aquela que se calhar até é um mito, mas no fundo os Açores para mim era aquele lugar onde eu vivi sem preocupações, sem necessidade de mostrar o que valia, porque as pessoas conheciam-me desde que eu era pequenina, fui estudante lá durante muitos anos, ninguém tem que provar nada ali, somos conhecidos, para o bem e para o mal, mas conhecem-nos, sabem que eu sou uma pessoa de luta, de combate e sempre serei até ao fim, e lutarei por aquilo que eu achar justo, até para a minha terra, para o Faial, para os Açores, para Portugal. Será sempre essa a minha atitude, uma atitude de pugnar para que as coisas que são importantes para a nossa identidade, para a nossa cultura, que sejam protegidas e que sejam mantidas. Eu acho que os Açores também têm que olhar para aquilo que faz parte da sua identidade, e não enverdar por devaneios de internacionalização e globalização que fazem com que as terras sejam todas iguais umas às outras. Os Açores têm algo de único e de muito especial que também tem que ser protegido, na minha ótica. E de que é que a senhora sente mais falta quando pensa nas suas ilhas? Ou seja, quais são as pequenas coisas que lhe fazem grandes diferenças? Eu sinto muita falta, sinceramente, da minha família. Sim, isso é a minha primeira saudade em relação à minha família. E depois devo dizer que sinto saudade do mar, do meu mar, no mar dos Açores. Sinto saudade de pegar num barco à vela, num pequenino barco à vela e ir velejar. Sinto saudade de ir à praia do Almoxarife, tomar banho mesmo de inverno. Sinto muita saudade do mar e sinto saudade dos meus amigos de infância também, porque são aqueles que a gente dá um abraço de uma forma muito especial. Tudo o resto me dá saudade, mas sinceramente o que eu acho realmente, a saudade que me dá é das coisas doces que eu associo aos Açores, e são muitas. Já vimos que os Açores do seu passado farão parte do seu futuro. O que é que lhe apetece fazer nos próximos anos, quando porventura voltar a viver no Faial? O que eu gostaria de fazer, eu sou muito, muito lutadora pelas coisas que estão em vias de extinção. Acho que é um dever da civilização fazer com que as coisas não desapareçam, as coisas que são importantes para a nossa identidade. E eu, sinceramente, esta ideia da loja de artesanato foi uma tentativa de fazer com que o artesanato seja valorizado. Se eu pudesse fazer alguma coisa no meu regresso, era no sentido da proteção do artesanato. Porque acho que há muitos artistas nos Açores, há muitas iniciativas, mas aquele artesanato que se fazia antigamente está em vias de extinção. As rendas do pico, o bordado a palha do Faial, os chapéus de palha, de junco, tudo isso em mais uma geração, eu acho que tem que haver um plano de proteção do artesanato nos Açores. Isso seria, quanto a mim, uma pequena grande causa, porque de facto ver, e há artesanato que já desapareceu, isso já não há muito. Eu andei à procura agora no Faial de algumas coisas que ainda tinha alguns exemplares em casa e já não há ninguém que faça.
crivo, bordado a crivo, mas isso é preciso que haja uma envolvente que leve a que os artesãos se sintam protegidos, e os artesãos muitas vezes são pessoas idosas, e pessoas idosas que têm medo da fiscalidade, têm medo de perder os benefícios, têm medo, têm imensos medos, e portanto nós temos que olhar para o artesanato como uma questão cultural que tem que ser protegida, uma questão cultural, e não é só os programas da União Europeia com fundos da União Europeia. Temos que olhar como é que podemos proteger os artesãos e não assoberbar os artesãos com burocracia. Mas isso, pronto, isso é outra questão que não é propriamente aqui que podemos tratar, mas eu acho que alguma coisa que eu gostaria de fazer era a proteção do artesanato. Já vimos que a senhora vai ser uma espécie de embaixadora do artesanato dos Açores, e cá estaremos à sua espera, com muito gosto, de braços abertos. A filha à casa certamente voltará. Senhora Embaixadora Manuela Bairos, muito obrigado pelo privilégio desta nossa conversa. Muito obrigada, eu é que agradeço, e a todos os açorianos, onde quer que estejam, as maiores felicidades e muita sorte, e que venham sempre aos Açores. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, e na próxima semana contamos regressar aos Estados Unidos da América para conhecermos o florentino Richard Machado, que foi subsecretário de Estado da Agricultura no governo da Califórnia. E, como sempre, contamos consigo.